Como a Manuela disse, as sustentações orais dos advogados finalizaram ainda nesta terça-feira. Melilo Diniz, advogado, fez a defesa de Carlos César, contratado pelo PL, Partido Liberal, para fazer uma auditoria das urnas. Durante a sua fala, ele disse que auditar não é atacar, mas tem gente que não gosta de auditoria. A sessão de hoje foi cancelada, mas nós vamos convidar agora Melilo Diniz para poder conversar com a gente aqui no Acorda Metrópolis. Melilo, muito obrigada por estar aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é uma alegria estar com vocês do Metrópolis e todos que acompanham. Pois é, Melilo, a gente gostaria de começar, pedindo para você trazer aí a sua visão sobre esse primeiro dia de julgamento lá na primeira turma no Supremo Tribunal Federal. Olha, o núcleo 4 tem algumas características. Primeiro, que é um núcleo onde os debates são bem mais tranquilos. E isso acabou por gerar um dia muito produtivo, um dia em que tanto o PGR como também as defesas, as 7 defesas técnicas, puderam colocar os destaques do que interessa. De todo modo, não tenho dúvida que fica aí a expectativa do julgamento que vai recomeçar na próxima terça-feira a respeito desse tema muito importante, que é o tema da desinformação, mas também o tema muito importante, que é separar os inocentes dos culpados. Eu até separei aqui um trechinho que durante lá a sessão que aconteceu, o senhor chegou a afirmar que contradição evidente no fato do Valdemar Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, ele não ser denunciado. Você poderia explicar para a gente aí de forma, na prática mesmo, o porquê essa sua fala sobre essa contradição evidente do fato de não ter Valdemar incluído nessa denúncia? Muito rapidamente, Carlos Rocha foi o presidente do Instituto Voto Legal, que foi contratado pelo PL para produzir a auditoria do processo eleitoral, não apenas da urna eletrônica. Isso foi feito em várias etapas e havia regras muito claras entre o Instituto Voto Legal e o Partido Liberal. Por exemplo, toda informação era gerada exclusivamente para o PL. Somente poderia falar sobre o tema o PL. Tudo estava com uma série de regras e havia uma cláusula principal que dizia que todo o trabalho do IVL seria para colaborar com a justiça eleitoral. Portanto, a reflexão que foi feita da tribuna não é uma reflexão de atacar o PL ou seu presidente, Valdemar Costa Neto, é dizer que é muito incoerente, é muito inconsequente ter a personagem Carlos Rocha, o engenheiro que foi contratado e trabalhou, acusado de cometimento de crime, e aquele que era o responsável pelo produto, o que podia divulgar e que divulgou, como assumiu ele próprio, Valdemar Costa Neto, no depoimento como testemunha, e que só fez isso por pressão de seus parlamentares, não está presente, ou se está ausente, também deveria estar ausente o engenheiro Carlos Rocha. É essa coerência que foi cobrada da tribuna. O ponto também que eu gostaria de tocar, Melilo, é que você fala sobre essa questão de Valdemar ainda, a gente ainda na questão de Valdemar Costa Neto. Na sua visão, quais são os requisitos legais que deveriam existir para que Valdemar ele fosse incluído de fato nessa denúncia e ele preenche de alguma forma esses requisitos? Olha, eu creio que ele deveria ser excluído, porque a minha avaliação e da minha equipe é que nem Carlos Rocha, muito menos Valdemar, cometeram qualquer crime. Agora, o que caberia era coerência. Toda vez que um processo judicial é incoerente, ele deixa muitas falhas. Então, o meu papel aqui não é colocar para dentro o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é retirar aqueles que não têm nenhum tipo de responsabilidade, que é o caso do engenheiro Carlos Rocha. Carlos Rocha pode ser acusado de ter feito um bom ou um mau relatório, o relatório tecnicamente com imprecisões. Agora, colocar na condição de praticante de crime é que a defesa não acredita que tem substância, tem consistência. É isso que importa para a gente. E aí, revelar essa incoerência acaba por demonstrar
que há desinformação no mundo da política e há também desinformação no mundo da justiça. Sim, Melilo, e agora quais são os próximos passos, né? Porque a gente ainda vai ter alguns dias de julgamento. Qual é o passo que você pretende adotar para, de fato, não ter aí o seu cliente, ele não venha a ser, de fato, condenado, né, nesse núcleo 4? Nós vamos continuar insistindo naquilo que desde o começo foi oferecido à Polícia Federal, também ao Ministério Público Federal e aos juízes. O Carlos Rocha produziu quase 6.000 páginas de documentos que refletem o trabalho que foi feito. Juntou também toda a metodologia do que foi feito com base em um precedente do Tribunal de Contas da União, que fez o mesmo percurso e que chegou a conclusões muito próximas ao que foi oferecido pelo IVL. A grande questão é que nesses tempos bicudos, sombrios que estamos atravessando, há muita desinformação. Eu tenho a avaliação de que nós temos que ir insistindo naquilo que é verdade, naquilo que é fato. Se a contradição relativa à ausência ou à não presença de Carlos Rocha e de Waldemar Costa Neto é apenas um aspecto. Há várias outras incoerências, inconsistências que foram apresentadas pela defesa. E mais do que isso, o fato de que um técnico está sendo punido. Quem é que comete crime fazendo contrato, nota fiscal, entregando relatório, mandando para o PL? Eu creio que isso é muito inusitado. De modo, a verdade e o trabalho que vai ser levado adiante é continuar informando fatos e verdade e tentando, obviamente, apontar essas falhas ou incoerências na investigação do Ministério Público Federal para os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal. Melilo, então, na sua visão, o seu cliente ele deve ser inocentado nesse núcleo da desinformação? Na minha visão, o meu cliente é inocente. Se ele vai ser inocentado ou não, a decisão é uma decisão dos ministros da primeira turma. De todo modo, nós continuamos insistindo no fato de que o engenheiro fez um trabalho técnico absolutamente dentro de regras, inclusive da legislação brasileira, a Lei 9.504, as resoluções do TSE, e oferecer uma visão do que é 2022. Veja que nesse núcleo se fala ainda das desinformações de 2020, 2021. Carlos Rocha começou a trabalhar nisso em julho de 2022, no dia 18 de julho, e continuou trabalhando depois dos fatos horríveis que aconteceram em Brasília, especialmente no 8 de janeiro. Ofereceu soluções, ofereceu sugestões para a melhoria do sistema, do qual ele, desde o começo, só para lembrar, Carlos Rocha liderou o grupo de técnicos que ofereceu a solução da urna eletrônica ainda em 1995, 1996. Portanto, me parece inusitada a sua presença nisso e eu acredito que essas inconsistências ficarão evidentes, ou já ficaram evidentes, no diálogo feito na primeira turma por conta do que tudo foi apresentado ontem de forma tranquila, de forma até muito leve, como é a característica do presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino. Da Metrópolis conversou com Melilo Diniz, ele que é advogado do Carlos Rocha, ele que é um dos réus dessa suposta trama golpista que está sendo julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Melilo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e a gente te aguarda em uma próxima oportunidade. Bom dia. E eu sigo aqui, mas agora nós vamos conversar com a nossa repórter Nicole Diniz, que vai trazer mais detalhes para a gente, porque o Procurador-Geral da República